o movimento ondulatório, né? A gente já fez na semana passada o movimento harmônico simples e o oscilações. E hoje a gente vai dar continuidade na ondulatória com movimento ondulatório, também conhecido como ondas, né? Introdução ao estudo de ondas aí. Então vamos dar continuidade, né? Muito bem, gente. Deixa eu preparar aqui. Um pouco, né? Felizmente o nosso operador técnico, André Luiz, está gravando aí a aula e depois vocês podem aí disponibilizar. Obrigado, André. Tá muito bom, viu? Muito obrigado mesmo. E assim a gente vai se ajudando, né? Beleza? Isso, é verdade. O Rafael colocou aí. Então vamos lá. Vocês viram aquela animação que eu coloquei logo no início, né? Aquela animação não é minha, peguei da internet, né? Vocês viram aí que nós tínhamos um movimento ondulatório, uma onda, né? Que a gente vai já entrar nessa ideia, né? E depois entender que aquela onda na corda, né? Numa corda, podemos assim dizer, ela é uma onda mecânica, transversal, unidimensional, né? Mecânica porque precisa de um meio para se propagar. Transversal porque os pontos da onda vibram perpendicularmente à sua propagação, ou a sua propagação ocorre perpendicularmente à vibração. Ou seja, os pontos, vocês estão vendo aí na figura, né? Os pontos vibram para cima e para baixo e a onda se propaga na horizontal. Para cima e para baixo, vertical. A onda se propagando na horizontal forma um ângulo de 90 graus. Tá bom? Muito bem. E ela também era unidimensional, porque ela estava ao longo de uma estamos retornando, tá? Ok. Então, como eu havia falado para vocês, né? As ondas podem ser classificadas, né, quanto à natureza, ela pode ser mecânica ou eletromagnética. A onda mecânica ela precisa de um meio elástico para se propagar, enquanto que a onda eletromagnética não precisa de um meio elástico para se propagar. Ela se propaga até mesmo no vácuo. Como exemplo de onda mecânica, eu tenho aquela onda que foi apresentada para vocês, a onda numa corda, né? Ela precisa da corda para se propagar. O som ele precisa de um meio material para se propagar, ok? Por exemplo, no ar, ele precisa das partículas de ar, senão ele não se propaga, tá? Ele necessita disso. O som a gente vai ver um estudo mais específico do som na aula de quarta-feira, quando nós formos estudar acústica. A gente vai ver que ele também pode se propagar,
Ok. Ele também pode se propagar no sólido e no líquido também. No som. Mas deixa para quarta-feira, tá bom? Então, o som é uma onda mecânica. O som não se propaga no vácuo. Já as ondas eletromagnéticas, que não necessitam de um meio material para se propagar, elas se propagam até mesmo no vácuo, ok? Como exemplo de ondas eletromagnéticas, né, nós temos aí a luz, né, o raio-x e micro-ondas, e outras mais, ondas de rádio, ondas de TV, infravermelho, raios gama, raios cósmicos, são todos exemplos de ondas eletromagnéticas, tá bom? Muito bem. Quanto à direção de propagação, já havia falado também, aquela onda que foi colocada lá no início da apresentação, da aula, né? Naquela onda, chamada de onda transversal, os pontos dela vibram perpendicularmente à sua propagação. Tá? Como eu estava falando na hora que faltou aí, que deu pico, né, de energia, os pontos vibram verticalmente e a onda se propaga horizontalmente. Então, nesse caso, nós temos uma onda transversal. Um exemplo de onda transversal, por exemplo, é a onda na corda, né? Do jeito que vocês estão vendo aí. A própria luz, gente, vocês vão ter essa oportunidade de ver lá em Física 3, lá em Teoria Eletromagnética, a luz, né, o campo elétrico, ele vibra de forma transversal no tempo, ok? E no espaço também. Bom, essas ondas elas têm uma certa particularidade. A onda transversal ela pode sofrer o fenômeno da polarização, algo que vocês vão, vou ter que fechar a janela aqui, né? Algo que vocês vão ver lá em Física 4, que é a parte de ótica física, tá? Só um minuto, estou fechando a janela aqui. Muito bem. Então, somente as ondas transversais podem ser polarizadas. Ok? O outro tipo de onda, quanto à direção de propagação, é a onda longitudinal. É aquela onda que se propaga na mesma direção de vibração dos pontos da onda. Um exemplo disso é o som, né? O som, ele se propaga, né? As partículas do ar, elas ficam vibrando na mesma direção de propagação do som. Então, nós temos aí o som como um exemplo de onda longitudinal, né? E para finalizar essa parte, né, introdutória da classificação das ondas, nós temos aí a classificação quanto à dimensão. A onda pode ser uni, bi ou tridimensional. A onda na corda, aquela que vocês viram lá no início da aula, eu coloquei, né, aquela simulação lá de onda, ok? Então, aquilo lá era uma onda unidimensional. Já aquela onda que se propagava na superfície da água, né? É uma coisa que eu acho belíssima, né? Você joga um objeto na água, desde que a superfície esteja calma, o que vai acontecer? Aquele ponto lá da superfície que foi perturbado, ele vai se propagar através de ondas circulares, né? Através de ondas circulares. E aí nós temos uma onda bidimensional. O som é uma onda no ar, né? Eu quero dizer, é uma onda tridimensional. Por quê? Ele vai se propagar, no caso, se for uma fonte pontual ou pontiforme, né? Ele vai se propagar através de superfícies esféricas. Então, nós temos aí o som no ar como sendo um exemplo de uma onda tridimensional.
dimensional. Então, ficar atento aí nesses pontos fundamentais aí, né, da questão da classificação das ondas, né? Esses são assuntos que a gente vê a nível de ensino médio, né? Esse nível aqui de física básica é a ideia que a gente vai trazendo do ensino médio, né, aquele conhecimento que vocês já deveriam ter visto lá no ensino médio, e aprofundando matematicamente aqui na graduação em Física 2. Né? E vocês vão ter essa oportunidade aí de aprofundar esse conhecimento matematicamente. Ok? Bom, visto essa parte, vamos agora para os elementos de uma onda, né? Observem essa figura aqui. Deixa eu fazer aqui o laser, né? Isso daqui é uma onda transversal. A ideia também serve para onda longitudinal, tá? A gente vai ver isso lá em acústica. Como é que a gente faz essa comparação, essa representação dos elementos, né? Visto que o som no ar é uma onda longitudinal, ok? A gente vai ver como é que isso vai se processar lá com a onda longitudinal. Mas, inicialmente, vamos ver aqui para a onda transversal. A ideia é a mesma coisa. Então, vejam bem. Nós temos aqui, ó, pontos de altura máxima que a onda alcança ao se propagar. Esses pontos são chamados de crista, tá? Crista da onda. Já os pontos em que ela alcança, né, a menor altura, a gente chama de vale da onda, né? Representado aqui pela letra V. Então, crista e vale. Tá? Muito bem. A distância que vai de uma crista até a posição de equilíbrio em torno da qual os pontos da onda estão vibrando, preste bem atenção. O ponto faz isso aqui, sobe, desce, sobe, desce. Então, a distância que vai de uma crista até a posição de equilíbrio, ou da posição de equilíbrio até um vale, a gente chama de amplitude da onda. Isso é fundamental, gente. Por quê? Porque nós já vimos na aula passada que isso tem a ver com a própria energia. No caso, a onda transporta energia e essa energia depende da amplitude da onda. Quanto maior a amplitude da onda, maior a energia transportada e vice-versa. Ok? Então está aí estabelecido o que é a amplitude. Bom, se nós estamos aqui nesse ponto, olha só. Ok? Nessa crista. Se nós fizermos esse movimento aqui, ó, na verdade, quem está fazendo é a onda. E chegar aqui, na outra crista, é dito que a onda completou um ciclo. Tá claro? A onda completou um ciclo quando vai desse ponto aqui, dessa crista, para essa. Ou também desse vale para esse aqui. Então, a distância percorrida pela onda, né, durante um ciclo de onda, ou seja, entre duas cristas ou dois vales consecutivos, nós temos aí a distância percorrida, a qual é chamada de comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é a distância percorrida pela onda num período de onda, ou seja, num ciclo de onda. Então, toda vez que a onda completa um ciclo, esse ciclo foi completado em um período dessa onda. Ok? Então, nós temos aí o comprimento de onda.
esse comprimento de onda, ele no sistema internacional é dado em metro. E no sistema CGS é dado em centímetro. É importante saber isso. Nos exercícios que eu passei para vocês ontem, já tem lá o cálculo de velocidade de propagação da onda, né? E vocês viram lá, naquele exemplo, um dos exemplos, que o comprimento de onda estava em centímetro e a frequência em hertz. E a velocidade foi dada em centímetros por segundo, por causa da unidade do comprimento de onda. Fique atento na questão da unidade. A unidade é física, ok, gente? Muito bem. E por falar em velocidade, está aí ela, velocidade de fase ou de propagação. A gente vai admitir, gente, que essa velocidade ela seja uma velocidade constante, ou seja, o perfil da onda não se altera. Quando o perfil da onda não se altera, a fase da onda, que é o arco que fica dentro lá da função cosseno ou da função seno, tá certo? Essa fase aí, ela é fundamental, porque dali eu vou tirar a velocidade de fase. Então, como eu vou ter sempre o mesmo perfil, é dito que a velocidade é constante. E segundo o que está escrito aí, a velocidade é o espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo, né? Quando o intervalo de tempo é um período, que é o t grande, qual é a distância percorrida pela onda? Um comprimento de onda. Nesse caso, eu divido o comprimento de onda, lambda, pelo período t grande, que é o que está lá na apostila de vocês. Só que o inverso do período é a frequência. Então, nós temos que a velocidade de fase, tá? Ou velocidade de propagação da onda, é dado por lambda f. Lambda é o comprimento de onda, f é a frequência. Volto a falar no fato de que o lambda, né, a unidade dele vai dizer qual deve ser a unidade da velocidade. Por exemplo, dado o comprimento de onda em metro e a frequência em hertz, o hertz é o inverso do segundo. Então, vai ficar metros por segundo. Mas se o comprimento de onda tiver em centímetros e a frequência em hertz, que é o caso lá da questão resolvida, vai ficar centímetros por segundo. Entendam bem isso daí, tá? Para não se atrapalharem na hora de resolver as questões. Bom, o Rafael está fazendo uma pergunta importante. Rafael, nós acreditamos, já comentamos isso lá em Física 1 com você. Qual seria, digamos, a frase mais correta? Se o comprimento de onda permanece constante, eu tenho que tomar esse cuidadinho aí, tá? Se o comprimento de onda permanece constante, aí sim, a velocidade é diretamente proporcional à frequência da onda. Ok? Então, presta bem atenção nesse detalhe aí. Tá? Por quê? Mais tarde, a gente vai ver, ainda na aula de hoje, a refração de ondas. E a gente vai observar lá que na refração, a frequência é constante. Se a frequência não varia quando a onda passa de um meio para outro, né? Está se propagando no meio e passa a se propagar no outro, a frequência vai continuar sendo a mesma. O que muda? A gente vai já ver agora, nesse slide mesmo, que o que vai mudar é a velocidade. Então, se a velocidade muda, o comprimento de onda também vai mudar. Então, fique ligado nessa questão quando você for analisar se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Tá legal, Rafael?
Dá um ok aí. Rafael, beleza? Mas a gente vai voltar a falar desses detalhes importantes aí. Beleza. Agora, uma observação importante. Como ômega é igual a 2πf, então no lugar do F vai ficar ômega sobre 2π. E definindo, olha só, estou definindo uma grandeza aí. O K, que é o número de onda, tá bom? É 2π sobre lambda, ok? Então, no lugar do lambda, vai ficar 2π sobre K. Então, o 2π vai embora e nós teremos que a velocidade de propagação da onda, ou também conhecida como velocidade de fase, é dado por ômega sobre K. Muito bem. Eu estou considerando que o perfil permanece constante, aquilo que nós conversamos ainda agora. Mas, o perfil permanecer constante, é necessário que haja conservação de energia, que não haja perda de energia. Mas a gente sabe que isso não é possível, né? Sempre vai haver perda de energia. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Para casos em que a energia está variando, consequentemente, o ômega também vai variar. Então, a velocidade, que a gente chama velocidade de grupo, preste bem atenção, velocidade de grupo vai ser d ômega dk, tá? Então, se eu tiver o perfil variando com o tempo, né? Como é que eu sei que está perdendo energia? Pergunta para vocês responderem agora, valendo 1 milésimo de ponto. Como é que eu sei que uma onda está perdendo energia? Coloque aí no chat. Vamos lá. Muito bem, André. Olha só que resposta. Ele perguntou, né? É o colou ou não colou? Mas é exatamente isso. Quando eu percebo a amplitude dela diminuir. Porque eu já dei a dica anterior, né? Que a energia depende da amplitude. Mais especificamente falando, depende do quadrado da amplitude. A gente viu isso lá no oscilador harmônico, né? Depende do quadrado da amplitude. Então, se a amplitude diminui, a energia da onda também diminui. Consequentemente, esse ômega que está aí vai diminuir. Tá? Aí eu passo, então, a fazer uma análise mais pontual do processo de propagação. Aí a velocidade passa a ser d ômega dk e passa a ser chamada de velocidade de grupo, tá? Vão anotando isso daí, gente, é importante, tá? Velocidade de grupo, ok? Muito bem. Vamos agora verificar uma situação relativamente simples para nós chegarmos a uma conclusão ultra importante. Olha só que coisa, né? Vamos analisar uma situação simples para chegar numa conclusão muito importante. Tá? Velocidade de propagação numa corda. Então, eu vou analisar uma situação simples. É um pulso. Né? É um pulso. Eu vou dar um pulso numa corda, assim, ó. Aí esse pulso vai se propagar ao longo da corda. Por onde ele vai passando na corda, ele vai levantando os pontos, depois eles voltam para a situação de equilíbrio. Tá certo? Então, eu estou exatamente analisando quando esse pulso aí está passando por esse ponto que vocês estão vendo na figura. Bom,
Essa corda está sendo tracionada por uma determinada força, cuja intensidade é F. Por quê? Ela é uma força de tração, tá certo? Está sendo tracionada aí. Muito bem. O elemento de comprimento da corda que eu estou avaliando, ele é o ΔL. Eu não sei se eu já expliquei isso para vocês, né? A diferença entre o delta maiúsculo, o delta minúsculo e o D. O D a gente sabe que é infinitesimal, é pontual. O delta, ele não é infinitesimal, ele é relativamente grande, o delta, maiúsculo. E o delta minúsculo? Ele está entre o delta maiúsculo e o Dzinho, ok? O delta minúsculo. Então, a ideia do delta minúsculo, ele não chega a ser um infinitesimal, mas também ele não é grande, ele é pequeno, ok? Então, nesse caso, eu estou analisando esse elemento de comprimento ΔL da corda, que sofre, né, a interação das forças de tração aí. Então, eu quero determinar a velocidade com que esse pulso está se propagando a partir dessa ideia. Então, o que eu vou fazer? Eu faço lá no material de vocês, na apostila de vocês, eu faço a decomposição das forças. Na horizontal, a resultante vai ser nula. Na vertical, a resultante vai apontar para o centro, né, centro de análise. E eu observo que essa resultante vertical para baixo, que aponta para o centro, é a própria resultante centrípeta, que já tem uma equação lá, né? mv² sobre R. Como eu estou usando um delta L, delta minúsculo, né? Então, esse delta L corresponde a um delta M de massa, ok? Então, se eu dividir o delta M pelo delta L, eu vou ter quem? O que a gente chama de densidade linear da corda. Tá? Se a corda for homogênea, que é o exemplo do exercício resolvido, eu posso pegar a massa toda da corda e dividir pelo seu comprimento total, que vai dar o mesmo valor, ok? Então, fiquem atentos com essa questão aí da densidade linear, tá, da corda, ok? Então, como eu estou dizendo aqui, considerando que esse ângulo θ é pequeno, de tal forma que eu posso fazer aquela aproximação, né? Que o seno de θ é igual a θ, e esse θ vai poder ser determinado, né? No caso aí, cadê o θ? Vai ser a metade do ΔL, né? Que é o seno de θ, metade do ΔL dividido por R, ok? Metade do ΔL, né? Dividido por R. E fazendo as continhas que estão lá no material de vocês, eu encontro esta equação. Ou seja, a velocidade de propagação do pulso, certo? É a raiz quadrada do módulo ou intensidade da força de tração dividido pela densidade linear da corda. Então, vamos considerar aqui, agora sim, Rafael, com respeito àquilo que a gente havia conversado agora há pouco. Se eu considerar a força que traciona a corda constante, como é que a velocidade varia com a densidade linear da corda? Vamos pensar assim, se essa corda ela tem um diâmetro grande, ela é densa. Se ela tem um diâmetro pequeno, ela é menos densa. Tá? Então, a densidade tem a ver aí com o diâmetro da corda, né? Entre aspas. A gente chama, entre aspas, isso não é física, hein?
uma corda grossa, né? Uma corda grossa tem uma densidade alta. Uma corda fina tem uma densidade baixa. Tá certo? É só para a gente levar essa ideia lá para as cordas de um violão, por exemplo, né? A corda de cima é uma corda de alta densidade. A corda de baixo é uma corda de baixa densidade. Então, se tiver uma questão assim, aonde vamos considerar a mesma tração, hein, galera? Eu só posso fazer essa comparação se eu considerar a mesma tração. Então, eu dou um pulso na sexta corda do violão. Quem toca violão sabe qual é essa sexta, qual é a nota correspondente à sexta corda, né? Alguém sabe dizer aí? A sexta corda do violão. Eu acho que é um lá, não é isso? Confere ou não? Ó, o Rafael aí, está dizendo que é o Mi, né? Então, essa é a sexta corda. E a primeira corda, que é a corda menos densa, né? Qual é? Mi também. Então, eu tenho uma oitava aí, né? Eu tenho uma oitava entre essas duas. A gente vai entender isso com mais detalhes quando nós chegarmos lá na parte de acústica, tá? Tem uma oitava, então, que é o intervalo sonoro entre a primeira corda, tá certo? Que é um Mi, e a última e sexta corda, sexta e última corda, que também é um Mi. Tá certo? Então, a primeira corda tem um Mi alto, né? E a sexta corda tem um Mi baixo, uma diferença de uma oitava, eu acredito, aí nós temos no caso do violão, ok? Mas o que me interessa agora é o seguinte, mesma atração, eu dou um pulso na primeira corda, menos densa. Eu dou um pulso na sexta corda, mais densa. Aonde a velocidade vai ser maior? Resposta: na corda menos densa, porque é inversamente proporcional. Entenderam? Então vejam aí que coisa importante nós podemos tirar aí, né? Fisicamente falando. A dependência da velocidade de propagação com quem? Com o meio de propagação. Então, a velocidade de propagação, ela depende do meio. Quando muda de meio, muda de velocidade, que é o que nós chamamos de refração. Ok? Então, isso é importante, que é essa observação aí que nós temos. Olha, ela demonstra que a velocidade depende do meio de propagação. Então, nunca mais esqueçam na vida de vocês essa observação. A velocidade de uma onda, ela vai depender do meio de propagação. Sempre, gente, sempre. Ok? Isso aí é para o resto da vida e mais 6 meses, tá bom? Não esqueçam isso. Beleza? Muito bem. Vamos dar continuidade agora. O que foi que eu falei ainda agora? Bom, a gente aprende, né, lá no ensino médio, um pouco mais de teoria. A matemática que é usada não pode ser aquela matemática, porque senão vamos ter condição de fazer isso lá no ensino médio. Mas aqui eu posso garantir para vocês, aqui vai um conceito muito, muito importante dentro da física, que é a ideia de função de onda. Por quê? Eu posso representar matematicamente uma onda? Posso, a partir da sua função de onda. E o que é que essa função traz? As características da onda. Tá certo? As características da onda, essa função de onda vai trazer. Então, é fundamental, no final aqui desse slide, eu vou fazer a observação para vocês. Tá bom? Então, vamos lá.
Então, nós temos aqui, olha, uma onda transversal, como eu falei para vocês, a ideia para a onda longitudinal é a mesma coisa, tá? Nós temos aqui, ó, a fonte, pode ser a mão de alguém, né, realizando um MHS. Então, se ela está realizando um MHS, obrigatoriamente eu vou ter uma onda progressiva harmônica se propagando nessa corda, tá? Então ela vai ter um perfil senoidal, tá, gente? Quando eu falo perfil senoidal, não significa dizer que a função da onda obrigatoriamente tem que aparecer o seno, tá? Por exemplo, isso daqui é um perfil senoidal, ok? Beleza? E mais tarde, melhor, lá no exercício, não estou lembrado agora qual, eu faço de propósito a demonstração de que uma função de onda que está em cosseno, em função de um cosseno, pode ser representada com uma função, né, do seno. Vejam bem como é que a gente trabalha naquele exercício. Eu parto lá do seno da soma, que todos vocês conhecem, né? Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, né? Todo e qualquer recém-nascido conhece essa relação aí, essa identidade chamada de seno da soma de dois ângulos. Muito bem. Então, a ideia é que esse ponto P, se não houver perda de energia, ou seja, se não houver mudança no perfil, esse ponto P também vai realizar um MHS, para cima e para baixo. Só que ele está afastado a uma distância ΔT do ponto que está executando o MHS, que é a fonte. Tá bom? Então, ele vai estar atrasado de ΔT em relação à fonte. Atraso, toda vez eu represento por subtração. Adiantado, toda vez eu represento por adição. Ok, gente? Então, fiquem atentos para esse detalhe aí, tá? Pô, muito bem. Então, como eu coloquei aqui, né? Considerando que esse perfil seja senoidal, a onda pode ser representada matematicamente. Isso está demonstrado lá no material de vocês, por essa expressão que está aqui. O y de xt é igual a cosseno de kx menos ômega t. Preste bem atenção que isso daí não é uma função de uma única variável. Por quê? Porque a onda ela varia tanto no tempo quanto no espaço. Preste bem atenção. Quando eu avalio a onda no espaço, eu vou encontrar lá o comprimento de onda, como sendo a distância entre duas cristas. Quando eu avalio a onda em função do tempo, já agora o intervalo de tempo entre duas cristas vai ser quem, gente? Vai ser o período da onda. Então a gente tem que estar atento. Isso vai tentando aí, porque o André está gravando, eu acredito eu. André, confirma aí a gravação, ok? O André está gravando e depois você pode assistir, tá bom? Mas fique tentando aí, não desista, tá bom? Desistir não é permitido para os alunos de licenciatura em Física do IFPA Campus Belém. Ok? Beleza? Muito bem. A gente vai obter esta função de onda, que é uma função de duas variáveis, xt, né? Por A, cosseno de kx menos ômega t. Quem é o K, gente? É o número de ondas. E quem é o ômega? É a frequência angular da onda. Tá certo? Frequência angular da onda.
O K é 2π sobre lambda, não esqueçam disso, e o ômega 2πf, ok? Mas se a onda estivesse propagando no sentido contrário ao x, né? Então, olha aí, muda o sinal. Deixa estar, que eu estou considerando para as duas a fase inicial igual a zero. Fase inicial igual a zero. Tá certo? Ok? Depois a gente vai entender esse lance da fase. É fundamental. É por isso que lá, na apostila de vocês, tem a ideia de concordância e oposição de fase. A concordância de fase é quando a diferença de fase, né? Diferença de fase, ela é, no caso, 2π, 4π, 6π, etc. Por quê? A cada 2π, eu tenho um correspondente, um comprimento de onda, né? A 2π, um comprimento de onda. A 4π, dois comprimentos de onda e vice-versa. Inclusive, lá nos exercícios, eu coloquei uma relação, coloquei entre parênteses lá. Relação importante, tá? Que ela resolve qualquer problema e eu resolvo lá os problemas utilizando essa relação, ok? Preste bem atenção naquela relação lá, que é assim. A diferença de fase ΔΦ está para 2π, assim como o ΔX, que é a distância percorrida, ou a distância entre os pontos, está para lambda. Ok? Então, preste bem atenção naquela relação lá, importantíssima, para resolver exercício, tá bom? Muito bem. Dando continuidade, né? Isso aqui já é algo um pouco mais profundo, ok? Já é algo um pouco mais profundo. Mas é bom a gente apresentar para vocês, porque a gente já vai dando uma ideia lá na teoria eletromagnética, que foi proposta por Maxwell, tá? E suas equações. Então, preste bem atenção. Esta equação que está ali em cima, ela é solução, essa função, tanto uma como a outra, é a solução desta equação. Isso aqui é uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Por que parcial? Vamos perguntar por que parcial, né? Só porque em vez de aparecer o D, apareceu o DROM aí, apareceu o DEL aí, né? Não, gente. Como o Y, ele é função de uma variável, eu tenho que indicar em relação a quem eu estou derivando. Observe aqui, ó. No primeiro membro desta equação, eu tenho a derivada segunda da solução do y em relação a x, certo? Em relação a x. Lá na apostila está que esse resultado é menos k quadrado, k número de onda, menos k quadrado vezes y. Ok? Então, é uma derivada parcial. Já no segundo membro, essa derivada segunda que eu estou apontando aí é do y em relação ao tempo. E que eu escrevo lá no texto que essa derivada segunda do y em relação ao tempo é menos ômega quadrado, tá certo? Onde o ômega é a frequência, né? Frequência angular, menos ômega quadrado vezes y, ok? E quando a gente substitui esses valores, eu encontro a velocidade dada por ômega sobre k, que a gente já tinha visto antes. Então, isso garante que essas duas equações aí, essas duas funções, elas são solução desta equação da onda progressiva.
Preste bem atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Aqui, nós temos uma demonstração importantíssima, inclusive que eu coloco como exercício resolvido. Eu demonstro por que dá em função de y. A gente já vinha conversando sobre isso na aula passada. Eu falei, gente, toda vez que você tiver uma função e quer fazer a primeira derivada, a segunda derivada, faça em função da solução, que é muito mais simples, tá certo? E é isso que eu estou fazendo lá no exercício resolvido, ok? Então, é fundamental isso. Quando substituímos, está aqui, o que eu acabei de falar agora, né? Quando a gente substitui, vai encontrar a velocidade igual a ômega sobre K. Bom, esta equação que está aqui, preste bem atenção, ela vai ser utilizada por Maxwell para determinar matematicamente a velocidade da luz no vácuo. Tá? Repetindo, essa equação aqui, ela vai ser utilizada por Maxwell para determinar matematicamente a velocidade de propagação da luz no vácuo. Daniel, né, Palheta, digo que esse é o sucesso, é o êxito da teoria eletromagnética. Porque quando ele demonstra matematicamente e demonstra em função das propriedades, tá, de quem? Do vácuo, né? A gente já viu que a velocidade depende do meio, né, de propagação. No caso, vai depender das propriedades elétricas e magnéticas do vácuo. Quando ele faz isso, ele encontra um valor aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, veja bem, por isso que eu digo que é o sucesso, é o êxito da teoria eletromagnética, é que ele demonstra isso. Para mim, é o êxito, né, da teoria eletromagnética. Ok? Bom, preste bem atenção. Observem essas duas funções aqui, né, que é a função de onda progressiva para um perfil senoidal. Vou fazer uma pergunta para vocês. Só um minuto que está descarregando aqui o meu notebook, tá? Só um minutinho, tá, gente? Estou tentando ligar aqui, nada. Consegui. Espera que está um traçado danado de fio aqui. Pronto. Muito bem. Qual é a pergunta que eu quero que vocês respondam? Essas duas funções de onda progressiva, senoidal, elas são real ou são complexas? Estou esperando. Real, Rafael disse. Jaqueline, real. Que mais? Ninguém mais? Eu já falei para vocês que o cosseno e o seno, eles podem ser escritos a partir das relações de Euler, uma exponencial complexa. Estão lembrados que eu falei isso para vocês? Então, isso daqui, todas as duas, né?
são soluções complexas, gente. Ok? Todas as duas são soluções complexas. Ok? Beleza? Tá legal? Essa era a primeira pergunta. Mais uma vez, tanto a função seno quanto a função cosseno, elas podem ser, por exemplo, seno de x. Vou pegar o seno de x. Como é que eu escrevo o seno de x a partir das relações de Euler? Seno de x é igual a e elevado a ix menos e elevado a menos ix dividido por 2i. Repetindo, seno de x é igual a e elevado a ix menos e elevado a menos ix dividido por 2i. Então, está aí, né, a forma complexa do seno. Então, cuidado com as respostas de vocês. Eu já falei que toda vez que nós temos oscilações, as respostas são complexas, tá bom? Ok? Beleza? Fiquem atentos para esse detalhe, tá? Seno e cosseno, ok? Muito bem. Quando não tem o i, eu deixo de ter o seno e passo a ter que função, hein? Quando não tem o izinho. Bora, pergunta aí. Quero ver se alguém sabe. Relações de Euler. Ou seja, e elevado a x menos e elevado a menos x dividido por 2. Quem é esse? Que função é essa? Nunca ouviram falar dessa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. É o seno hiperbólico de x. Tá certo? Seno hiperbólico de x. Seno hiperbólico de x. Ok? Então, tá? Quando não tem o i, que é só exponencial, eu posso transformar no seno ou cosseno hiperbólico. Tá bom, gente? Mas isso vocês vão ver aí para frente. Essas funções, elas são utilizadas na física também, tá? Então, fiquem atentos aí. Mais adiante vocês vão ter informações sobre isso. Sim, vamos agora para uma observação referente àquilo que eu disse da importância da ideia de representação matemática de uma onda. A função de onda é um importante conceito no que refere à mecânica ondulatória. Toda vez que se falar em mecânica ondulatória, pense em de Broglie e, consequentemente, em Schrödinger. Tá? Pode pensar no Heisenberg também. Tá? Ok, sem problema. Olha só. Toda vez que se fala em mecânica ondulatória, de Broglie, Schrödinger e Heisenberg. Tá? Eles trouxeram a mecânica ondulatória, que, na verdade, é o início da física quântica, né? A primeira ideia de compreensão da física quântica. Tá? Lá, a função de onda, ela representa uma onda de matéria. Ela é a solução da equação de Schrödinger. Ok? Só que nós teremos o lado complexo agora batendo forte, tá? Nós teremos o lado complexo. Por quê? Porque aqui, nessas duas funções, a amplitude é real. É amplitude, uma medida, né? É real.
Lá, na equação de Schrödinger, a amplitude ela pode ser complexa. Ok? É por isso que a gente trabalha com módulo ao quadrado da amplitude, módulo ao quadrado, né, do psi. Então, a gente vai... É importante essa observação aqui, tá, gente? É muito importante. Ok? Então, é só uma deixa aí para a ideia lá da física quântica. Ok? Importantíssimo. Então, como eu falei já desde a aula passada, quando nós tratamos das oscilações, vocês prestem atenção como eu começo o capítulo, né, que a gente está estudando agora, de movimento ondulatório. Eu começo bem como físico de material mesmo, tá? Que eu sou. Por quê? Se eu tenho uma rede cristalina, por exemplo, né, e um dos elementos dessa rede está vibrando, essa vibração vai passar para todos os outros elementos. Vai chacoalhar, como nós costumamos dizer, o resto do material. Então, quando isso acontece, é porque está se propagando uma onda de um ponto a outro desse material. Essa é a base da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutorado, tá? De que eu faço a excitação numa parte do material e essa perturbação se propaga até o outro extremo do material, através de uma onda. Então, vejam como as coisas vão se encaixando, né? Isso não é coisa tão simples, não. São coisas importantíssimas. Ok? Muito bem. Os fenômenos ondulatórios, a gente vai estudar a reflexão e refração, bem assim, relativamente superficial. Vocês vão ver isso lá no som, vão ver isso lá na luz, em Física 4, ok? Mas um passo mais importante que nós vamos dar aqui é a ideia da interferência, tá? Matematicamente falando. Ora, a reflexão. O que caracteriza a reflexão? Uma onda chega numa superfície refletora e volta. A gente costuma dizer bate, né? Não existe esse lance da onda bater lá na superfície. Ela não é bater assim, como se fosse bater numa porta. Ela incide numa superfície refletora e ela vai retornar para o meio de onde ela incidiu. Então, não ocorre mudança de meio de propagação. Ok? Se não houver perda de energia durante a reflexão, né, a energia que incide é a mesma energia que sai da superfície refletora. Tá certo? E aqui a gente vai analisar uma situação muito importante. Sem ela, a gente não consegue, lá em Física 4, avaliar a interferência que ocorre numa película fina. Uma bola de sabão, por exemplo, né? Uma bola de sabão você vê, né, ela uma parte escura, outra parte colorida. Isso é explicado baseado nisso que a gente vai ver agora. Preste bem atenção. Quando aqui esse pulso na corda encontra esse suporte, que eu chamo de suporte fixo, o que é que vai acontecer? Quando ele chegar lá no suporte, ele vai tracionar o suporte para cima. E pelo princípio da ação e reação, o suporte vai aplicar nele uma força para baixo. Então, ele reflete com uma inversão de fase. Ele reflete com uma inversão de fase. De quantos graus, gente? Essa inversão de fase aí? Pergunto, estou perguntando para vocês. De quantos graus é essa inversão? O pulso estava para cima quando incide, e devido ao processo que eu expliquei para vocês, quando ele reflete, né,
para baixo. De quanto é essa inversão de fase? Cadê a galera? Respondam para mim, por favor, aí. Ninguém vai arriscar? Hein, gente? Carlos Castro, parabéns. André também. 180 graus. Olha só como é simples, né? Estava para cima e depois, quando volta, volta para baixo. Ou seja, qual é o ângulo entre essa parte aqui de cima e essa aqui de baixo? Um ângulo raso, um ângulo de 180 graus ou π radianos. Ok? Então, uma inversão de fase aí de 180 graus. Muito bem. Tá claro, gente, aí, essa inversão de fase? Tá? 180 graus. Mas, quando a corda pode se movimentar sem nenhum problema lá no suporte, que a gente chama de suporte móvel, ela reflete sem inversão de fase, né? Então, está aí ela refletindo sem inversão de fase. Ok? Como eu falei, essa ideia é importante, porque a gente vai ver lá na interferência em películas finas, tá bom? E aqui, aquilo que eu falei ainda agora, a explicação dessa ideia de inverter ou não a fase está relacionado ao princípio de ação e reação, que é a chamada terceira lei de Newton. Vamos para a refração. Ocorre quando uma onda encontra uma superfície de separação de dois meios, atravessando-a. Se ela vai atravessar essa superfície, ela vai deixar de se propagar no meio e passar a se propagar no outro meio. Um detalhe: somente uma parte da onda refrata, a outra reflete. É importante isso aí também. Sim, vamos lá. A refração, então, o que caracteriza a refração? A mudança de meio de propagação. Então, se muda de meio de propagação, muda a velocidade. Consequentemente, vai mudar também o comprimento de onda. Por quê? Porque na refração, quando a onda muda de meio, a frequência não se altera. Aquilo que eu falei agora há pouco para o Rafael. V igual a lambda F. Se F é constante, V é diretamente proporcional ao lambda. Então, se a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui, visto que a frequência é a mesma, tá? Está lá no material de vocês que na refração a frequência é constante, tá bom? Muito bem. Como nós temos um pulso refletido acompanhando a refração, esse pulso ele pode ser com ou sem inversão de fase. Aqui no caso, é com inversão de fase do pulso refletido. Por quê? Ele vem aqui, olha, o pulso incidente. Quando chega na junção, eu tenho uma corda mais densa que a primeira corda. Tenho a corda mais densa, certo? Então, essa junção ela vai funcionar como se fosse, né, um suporte fixo. Então, nesse caso, o pulso que acompanha a refração vai ser refletido com inversão de fase. Tá? Tá aqui o pulso refratado, olha só. A onda passou a se propagar no outro meio, portanto, esse é o pulso refratado. E nesse caso, primeiro caso, quando o pulso passa de uma corda menos densa, entre aspas, fina, para uma corda mais densa, entre aspas, grossa, né? O pulso reflete, o pulso refletido é refletido com inversão de fase. Agora vamos ter agora o pulso incidente
na corda mais densa. O que vai acontecer? Essa junção da corda mais densa para a corda menos densa, ela vai funcionar como se fosse um suporte móvel. Ok? Então, nesse caso, o pulso é refletido sem inversão de fase. Notem que nos dois casos, o pulso refratado, ele não sofre inversão de fase, tá, gente? Preste bem, isso é muito importante, tá? O pulso refratado não sofre inversão de fase. Ok? Ok? Vamos lá. Agora vamos estudar a interferência de ondas. Eu já vou dando aqui uma deixa para vocês lá para a Física 4. Porque a Física 4, vocês vão ver lá a parte de ótica física, né? Provavelmente com o professor, está previsto, com o professor Pedro Paulo, né? Parte de ótica física. O que é a ótica física? É o estudo da interferência, difração e polarização da luz. Então, vocês vão estudar isso lá. E vão precisar dessa ideia que a gente vai estar construindo agora. Tá? Então, quando duas ondas se encontram, o que vai acontecer? Quando encontrar um vale, uma crista com outra crista, ou um vale com vale, vai ocorrer o que nós chamamos de interferência construtiva. Quando encontrar uma crista com um vale, vai ocorrer o fenômeno da interferência destrutiva. Ok? Para entender, assim, o princípio que está por trás de toda essa questão é o chamado princípio da superposição, que é somar as duas funções de onda. Tá? A gente considera situações bem específicas, tá, gente? Porque se essas ondas forem escritas de uma outra forma um pouco mais complexa, não como um número complexo, mas matematicamente complexa, a coisa vai ficando cada vez mais profunda, tá? Ficando mais trabalhosa. Então, a gente vai trabalhar situações bem simples, ou seja, em que as ondas se propagam ao longo da mesma direção, tá bom? As ondas vão se propagar ao longo da mesma direção. Mas vamos entender mais do que se trata a interferência construtiva. Isso aqui, ó, essas duas ondas estão se propagando, né? Esses dois pulsos. A coisa mais simples da onda é o pulso, tá? Estão se propagando, cada um com a sua amplitude A, não está havendo perda de energia, em sentidos opostos. Quando eles se encontrarem, vai haver o quê? Uma soma nas suas amplitudes, tá? Lá, no momento em que eles se encontram, a amplitude da onda ou do pulso resultante, presta bem atenção, do pulso resultante vai ter uma amplitude 2A. E depois, cada um dos pulsos segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Isso é importante porque existe um princípio, né, da ótica geométrica que é chamado de princípio da independência dos raios de luz. O que é o princípio da independência dos raios de luz? Dois raios de luz, ou dois focos, né, de luz, se encontram, você pode fazer isso com uma lanterna. O que vai acontecer? Um vai passar pelo outro como se o outro não existisse. Tá? Nós só vamos notar que ali onde eles encontram um com o outro, vai ficar mais intensa a luz. Só isso. Ou seja, nós teremos lá uma ideia da interferência construtiva, ok? Da luz. Mas esse lance aí de passar um pelo outro como se nada tivesse acontecido, isso sempre vai ocorrer, ok? Ok, sem bronca. A interferência destrutiva, né? Percebam aí a ideia da
da questão da fase aí, né? Aí nós temos agora, né? Aqui as fases, elas coincidem, né? As fases são iguais. Ou seja, elas estão, né, em fase. Aqui, no caso da interferência destrutiva, estão defasados, tá? É uma oposição de fase. Estão defasados de 180 graus. Então, quando um pulso encontrar o outro, como existe uma defasagem de 180 graus, o que vai acontecer? A amplitude vai ser subtraída, uma subtrai a outra e vai desaparecer. Mas eu vou perguntar, os pulsos vão se extinguir? Não. Quando acabar a interferência, cada um segue o seu caminho, tá certo? Porque eles vão encontrar um com o outro, como se o outro não existisse. Vão passar, quer dizer, um pelo outro, como se o outro não existisse. Tá? Nesses dois exemplos mostrados na figura, no primeiro, nós temos a interferência construtiva máxima, que deu uma amplitude de quanto? 2A. Já na segunda figura, uma interferência destrutiva máxima, que a amplitude foi a 0. Ok? Então, nós temos esses dois exemplos aí. Tá certo? Muito bem. Para determinar a onda resultante, preste atenção, vamos considerar duas ondas que possuem apenas uma diferença de fase entre elas. Basta isso, gente. Duas ondas que têm uma diferença de fase entre elas. Já vai acontecer, né, mudança aonde? Na amplitude da onda resultante. Agora não são mais pulsos, são ondas. Então a primeira onda é dado, eu vou chamar de y1 de xt, é A cosseno de x menos ômega t menos φ1. E a segunda, y2 de xt, A cosseno de kx menos ômega t menos φ2. Então, veja, possui a mesma amplitude, possui o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência, consequentemente, a mesma velocidade. A única diferença estão nas constantes de fase. Elas têm aí uma certa diferença de fase, tem uma certa defasagem, ok? E vocês vão ver como é que isso acontece lá na onda resultante, né? A gente vai usar aí a soma de cossenos. Está lá no material de vocês, cosseno de A mais cosseno de B, diferente do cosseno da soma, tá? Cosseno da soma é cosseno de A mais B. A propriedade que eu chamo soma de cossenos é cosseno A mais cosseno B, que dá 2 cosseno de A menos B, né, dividido por 2, vezes o cosseno de A mais B dividido por 2. Então, essa é a soma de cossenos. Fazendo todo o procedimento que eu faço lá no material de vocês, nós encontramos aqui, ó. Está aí a onda resultante. Y de xt é igual a 2A cosseno Y1, desculpa, φ1 menos φ2. É uma diferença entre as fases sobre 2. Notem que é exatamente esse cosseno da metade da diferença de fase das duas ondas, é ele que modula a amplitude. Como assim modular? Porque é ele que vai fazer a amplitude, que lá no exercício eu chamo de a', a amplitude da onda resultante de interferência. Certo? 2A cosseno de φ1 menos φ2 sobre 2. Então, isso demonstra que a amplitude da onda resultante vai depender
dessa diferença de fase. Olha lá, eu faço isso lá no material de vocês. Quando essa diferença de fase é zero, zero dividido por 2 dá zero. Cosseno de zero, 1. Então, a amplitude passa a ser 2A. Tá certo? Mas se a diferença de fase for 180 graus, que no caso vai encontrar uma crista com um vale, não é isso? Se a diferença de fase for 180, cosseno de 180 dividido por 2 dá o cosseno de 90. Cosseno de 90 graus é zero. Então, significa dizer que a amplitude vai ser zero. Eu faço isso lá no material de vocês, tá bom? Então, vejam, né? Eu estou representando um fenômeno físico chamado de interferência de ondas. Claro, considerando uma situação bem tranquila, bem calma, né? São duas ondas se propagando na mesma direção, tá? Nesse caso, essas duas até se propagam no mesmo sentido, olha, tá? No sentido do x positivo, olha aqui, menos ômega t, menos ômega t. Então, elas se propagam no mesmo sentido. O que faz com que elas interfiram, formando, né, uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva, é exatamente a diferença de fase, ok? Vou tomar um cafezinho aqui. Muito bem. Notamos, que é o que eu já falei, né, que a amplitude da onda resultante, presta bem atenção, a amplitude da onda resultante é tudo isso aqui, gente, tá? É 2A cosseno de φ1 menos φ2 sobre 2. A parte que tem o x e o t é só essa outra parte aqui, tá? A gente vai precisar dessa interferência de duas ondas para estudar o fenômeno do batimento lá na acústica, ok? Beleza? Então, fiquem atentos para isso. Aqui a gente vai estudar um tipo de interferência que é muito utilizado, tá, por nós na física, que é a ideia de ondas estacionárias. Por quê? Ela é utilizada para caracterizar as fontes sonoras, por exemplo, como cordas sonoras, tubos sonoros, etc. Tá certo? Então, a onda estacionária, ela vai também ser um exemplo de interferência de duas ondas, que é o que a gente vai ver agora. Ó. Onda estacionária. Tá bom? Observe o seguinte, é obtida pela interferência de duas ondas idênticas, que nós chamamos de ondas primitivas, que se deslocam em sentidos opostos. Então, está aqui na figura, na letra A, né? Duas ondas idênticas se deslocando em sentidos opostos. Olha o detalhe aí. O resultado do encontro dessas duas ondas, tá? Surge pontos que vibram com amplitude máxima. A gente vai já descobrir de quanto é essa amplitude, tá? É 2 vezes a amplitude da onda primitiva. Esses pontos que vibram, ó, estão fazendo isso, ó, que vibram com amplitude máxima, são chamados de ventre, né? Ventre aqui, ó. Aqui eu tenho outro ventre. Então, quantos ventres eu tenho nessa corda que está se formando? Eu posso imaginar o seguinte, gente, olha. Eu produzo uma onda numa corda que está fixa num determinado ponto. O que vai acontecer com essa onda quando chegar nesse ponto? Ela vai refletir. Quando ela refletir, ela encontra a que está incidindo e vai formar, né, essa figura linda que está aí, que é a ideia da onda estacionária. Tá certo? Esta onda estacionária, ela vai representar os modos vibracionais que a gente costuma chamar de harmônicos de uma onda estacionária.
tá bom? A gente vai entrar em detalhe mais ainda lá na acústica, quando a gente for estudar a corda sonora e os tubos sonoros, tá bom? Muito bem. Mas vão ter pontos, que é o encontro de uma crista com um vale, que não vai vibrar. Esses pontos são chamados de nós. Então, os pontos que vibram com amplitude máxima, eu já falei que é 2A, eu vou demonstrar matematicamente para vocês. Eles vibram com amplitude máxima, 2A, né? Máxima energia. E os pontos que não vibram, ou seja, se não vibram, a energia deles é zero. Então, vejam que, devido a essa condição física, a energia não pode passar de um lado para o outro, daqui para cá ou daqui para cá. Porque os nós não vão permitir que a energia passe para o outro lado. Ela vai ficar estacionária. Daí o nome, onda estacionária, porque a energia vai ficar vibrando, tá certo? Ela vai ficar presa aí, vibrando numa certa distância, né? A gente vai aplicar esse estudo lá em mecânica quântica também, lá em física quântica. Mas quando chegar lá, vocês vão ver com detalhe. O que é que vocês precisam saber de uma onda estacionária? Que a distância entre dois nós ou dois ventres consecutivos é lambda sobre 2. Então, eu vejo lá, olho para a onda primitiva, cada uma delas tem o mesmo comprimento de onda, lambda. Então, a distância entre dois ventres consecutivos ou dois nós consecutivos é lambda sobre 2, tá bom? E a distância entre um ventre e um nó é a metade de lambda sobre 2, que é igual a lambda sobre 4. Tá certo? A metade de lambda sobre 2, que é igual a lambda sobre 4. Então, isso você precisa ter em mente. Distância entre dois ventres ou entre dois nós consecutivos. Lambda sobre 2. Distância entre um ventre e um nó. Lambda sobre 4. Tá? Guardem isso. Muito bem. Geralmente essas ondas se estabelecem numa corda, né? Por exemplo, né? O mais fácil de se ver. E digamos que esta corda aqui, né? Onde está se estabelecendo, estou apontando aqui para a figura, ela tem um comprimento. E esse comprimento vai ser dado pela soma das distâncias que nós temos aqui entre ventres, ou entre nós, ou entre ventre e nó. Ok? Então, a pergunta, é essa pergunta que precisa ser respondida sempre. Tá? Quanto vale o comprimento desta corda aqui? É isso que eu quero que vocês me respondam agora. Então, a corda que vai desse ponto aqui que eu estou marcando até esse, ela tem um comprimento. Tá certo? Quanto vale em função, agora a pergunta melhorou. Quanto vale em função do comprimento de onda, o comprimento da corda? Me digam lá. Quanto vale o comprimento da corda em função de lambda? Estou aguardando aí. Isso que nós precisamos identificar numa onda estacionária. Basicamente é isso, tá, gente? Estou esperando, viu? Esperando a resposta. É só somar.
É só somar. O comprimento é o comprimento total. Você tem que sair somando. O Lucas disse 3/4 de lambda. Eu acho que é isso, né? 3/4 de lambda. Isso. Mais uma chance. Para ver se alguém acerta. O Lucas falou 3/4. Rafael, 3/2 de lambda, não é isso? Isso. Cadê o Lucas? Voltou para 7/4. É isso aí? Exatamente, Lucas. Exatamente isso. O André calculou também 7/4. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz, tá bom? Para ser bem prático. Ah, beleza. Para ser bem prático. Olha só. Vocês estão vendo esse ponto que eu estou marcando aí? Todos estão vendo? Estão vendo, gente? Então, desse ponto até aqui, ó, são quantas metades do comprimento de onda? Só conferir, né? 1, 2, 3. Então, desse ponto para cá, tem 3 lambda sobre 2. Tá certo? 3 lambda sobre 2. Só esse pedaço aí. É o maior, né? Mas como eu vou somar com lambda sobre 4, eu tenho que mudar aí o denominador. Então, 3 lambda sobre 2 equivale a 6 lambda sobre 4. Eu estou multiplicando em cima e embaixo por 2. Certo? Então, vão dar 6 lambda sobre 4. Com mais lambda sobre 4, tá? Com mais lambda sobre 4, vai dar o total 6 com mais 1, 7 lambda sobre 4. Então, a ideia é essa, porque tem exercício lá na lista que eu usei essa ideia aí, tá bom, gente? Na onda estacionária. Ok? Se eu não me engano, é o exercício 10, acredito. É o exercício 10. Tá? Eu estou usando isso sempre. Ok? Então, preste bem atenção. De novo, daqui para cá, são 3 lambda sobre 2. Tá? Só contar. 1, 2, 3. Lambda sobre 2, que equivale a 6 lambda sobre 4, mais lambda sobre 4, dá 7 lambda sobre 4. Beleza? Ok? O André disse, olha, vou contar de lambda sobre 4 em lambda sobre 4. Então, vamos lá. Bem aqui tem 1, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi isso, André, que tu fizeste? Foste de lambda sobre 4 e lambda sobre 4, contando. É isso, sim ou não? Beleza, pode ser. Sem bronca. Ok, galera? Então vamos agora para a função de onda estacionária. Então, eu vou dizer que uma vai num sentido positivo de x
que é dado por essa, A cosseno de kx menos ômega t, que é o y1, e a outra, A cosseno de kx mais ômega t, ou seja, já estou dizendo que essa vem no sentido contrário. Mas tem a mesma velocidade, o mesmo comprimento de onda e a mesma frequência, a mesma amplitude. São duas ondas idênticas, como foi dito lá no conceito. Só muda o sentido. Então, aplicando aí, né, a soma de cossenos, a gente vai obter, tá aí a função, ó. O y de xt, a resultante, é 2a cosseno de kx vezes cosseno de ômega t. Detalhe, a onda estacionária vai ter a mesma frequência das ondas primitivas. Ela continua aqui com ômega, olha. Como está aparecendo o ômega aí, ela vai continuar com a mesma frequência da onda primitiva. Ok? Beleza? Mas a amplitude, ela é modulada pelo cosseno de kx. Aí eu estou fazendo igual como eu fiz lá no exercício, chamando essa amplitude toda de A'. A' igual a 2A cosseno de kx. E aqui eu vou demonstrar assim. Aqui a gente está vendo que a amplitude máxima é 2A, não é isso? Quando o cosseno for igual a 1, a amplitude máxima vai ser 2A. Quando for igual a menos 1, vai ser 2A para baixo, que é a ideia do ventre, né? Por que a amplitude é modular? Não, gente, preste atenção. Eu estou fazendo uma demonstração matemática, certo? É uma demonstração matemática. Tanto a soma de seno, vocês podem consultar isso lá. A soma de seno quanto a soma de cossenos, sempre quem vai ficar modulando a amplitude é o cosseno, ou seja, é a própria dedução matemática que obriga a fazer isso, tá? Então, isso é uma demonstração do que acontece na natureza mesmo. Tu quer prova maior do que isso? É o que eu vou fazer agora, ó. Preste atenção aí. Para x igual a lambda sobre 4. Se você for olhar, está bem aqui o x, né? Aqui é o zero. Então, lambda sobre 4, nós temos aí um nó, certo? Sim ou não? Se é um nó, quanto é a amplitude dele? Zero. E eu demonstro isso agora, olha só. Para x igual a lambda sobre 4, nós vamos ter que o A' é igual a 2A cosseno. Quem é o K? O K é 2π sobre lambda, a definição lá de número de ondas. Quem é o X? Lambda sobre 4. O lambda vai embora. 4 2 simplificado com 4 vai dar meio, vai dar π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? É o cosseno de 90 graus, que dá zero. Então, obrigatoriamente, tem que ser um cosseno, não pode ser outra coisa aí. Porque senão esse modelo aí, gente, não serviria para representar matematicamente uma onda estacionária. Entendeu? Porque o fenômeno físico ele está acontecendo. Desculpa. É a natureza. E a representação matemática é a que encaixa perfeitamente, é essa que está aí, o modelo matemático. Tá ok? Eu respondi a pergunta aí, por que tem que ser o cosseno? Eu respondi tanto fisicamente quanto matematicamente, tá? Quando você fizer ou soma de senos ou soma de cosseno, quem vai aparecer modulando a amplitude vai ser sempre o cosseno. Ok? Vai ser sempre o cosseno. Porque o ômega t vai embora, o kx menos ômega, desculpa,
O ômega T vai zerar aí, né? Porque, olha só, quando eu fizer lá a diferença... Sim, tu viu que a gente veio construindo, tu viste que a gente veio construindo desde lá, né, a função de onda. Kx significa o quê? 2π sobre lambda vezes x. A gente veio de lá essa construção. Quando eu fizer a soma de seno ou soma de cosseno, o que vai acontecer aqui? Eu não vou ter que fazer a diferença daqui dos ângulos. Quando eu fizer Kx menos Kx menos ômega t menos Kx menos ômega t, eu acho que é isso, né? É A mais B. Vamos fazer o A primeiro. O A mais B. Kx menos ômega t mais Kx, né? Mais ômega t. Quando eu fizer a soma, o que vai acontecer? Esse ômega t vai embora. Aí vai ficar 2Kx sobre 2. 2Kx sobre 2 é Kx, tá? Lá da soma de cosseno. E vem. Quando eu fizer a diferença, A menos B, o que vai acontecer? Vai ficar Kx menos ômega t menos Kx menos ômega t. Então, o Kx que está positivo vai matar com esse Kx daqui que está negativo. Aí vai ficar cosseno, presta atenção, cosseno de menos 2 ômega t menos 2 ômega t dividido por 2. Vai cancelar o 2, simplificar o 2, vai ficar menos ômega t. Como o cosseno é uma função par, vai ficar o quê, gente? Fala para mim aí. Como o cosseno é uma função par, cosseno de menos ômega t é igual a cosseno de ômega t. Ok? É por isso que dá cosseno de ômega t. Então, isso, mais uma vez, eu estou olhando para cá, vendo que para x igual a lambda sobre 4, eu tenho um nó, certo? Natureza. Isso é a natureza. Isso é a física. Aí eu vou lá no meu modelo matemático e vou substituir o x igual a lambda sobre 4. Eu encontro amplitude nula. Ou seja, se o ponto não vibra, ele é um nó. Bateu com o que está aqui. Por outro lado, vamos chegar um pouco mais. Né, ó? Lambda sobre 4 com mais lambda sobre 4 dá lambda sobre 2. Quando x igual a lambda sobre 2, vai ficar 2π dividido por lambda, que é o k, que multiplica lambda dividido por 2, que é o x. Vai dar cosseno de π. Cosseno de π vai dar o A' menos 2a. O que significa isso? Que ele está vibrando para baixo, naquele ponto ali, a amplitude é 2A, ou seja, amplitude máxima. Então, ele é um ventre. Aí você pode ficar brincando agora. Bora brincar, né? Dizer assim. Então, olha só. Aqui, vamos usar a ideia do André, que eu gostei. Daqui para cá, lambda sobre 4, mais lambda sobre 4, vão dar 2 lambdas sobre 4. Com mais lambda sobre 4, vão dar 3 lambdas sobre 4. Então, façam x igual a 3 lambda sobre 4. X igual a 3 lambda sobre 4. Então, vai ficar bem aqui, ó. 3. Então, esse lambda vai embora. Então, vai dar 3π sobre 2. 3π sobre 2, qual é o ângulo que equivale a 3π sobre 2 radianos? Fala para mim aí. Qual é o ângulo que equivale a 3π sobre 2 radiano? Bora, gente, fale para mim aí. 3π sobre 2 radianos. A resposta é 270 graus. Muito bem.
270 graus. Quanto é o cosseno de 270 graus? Fala para mim. Quanto é o cosseno de 270 graus? Zero. Se é zero, a amplitude vai ser zero, vai ser um nó ou um ventre? Vai ser um nó ou um ventre? Resposta? Nó. Tá bem aqui, ó. O nó. Entenderam? Então, eu vendo o fenômeno acontecer e vejo se o princípio da superposição, que é aquele que está regendo lá matematicamente o fenômeno, se ele está batendo. E a gente percebe que sim, está batendo. Então, essa que é a ideia. Ok, gente? Alguma pergunta aí? Alguma pergunta mais? Hein, gente? Alguma pergunta mais a respeito da aula? Não, né? Acho que até agora não. Olha só, eu vou daqui a pouco disponibilizar essa aula e até o fim, à noite eu vou disponibilizar já a lista de exercício proposto, tá? Você já tem a primeira lista, eu vou mandar hoje à noite a segunda lista, tá certo? Bom, resolvendo os exercícios propostos, né? Lembrando que quarta-feira nós temos aula de acústica, então, portanto, até amanhã eu estarei mandando para vocês o material da aula de quarta-feira, que é acústica, tá bom? Beleza, gente? Então, já vou disponibilizar agora no Siga esse slide aqui, tá? Os slides da aula de hoje. E até hoje à noite eu já mando a lista de exercícios propostos. São 15 exercícios correspondentes ao movimento ondulatório. Então, 15 com mais 15 com mais 15, quarta-feira, dá um total de 45, tá? Vocês já decidiram quando é que vai ser a prova, o teste? No mesmo esquema que foi o primeiro teste. Segunda ou quarta? Hein, gente? Se vocês escolherem quarta, vocês vão ter uma semana aí, né, dessa quarta até a outra para fazer o teste. Ok? Eu acho que quarta-feira seria o melhor para todos. Concorda aí? Casey concorda? Quarta, Nicole também. Ok, galera. Então, a gente se encontra aí, né, na próxima quarta-feira com um assunto bem mais prático, bem mais do nosso dia a dia, que é o estudo da onda sonora, mais conhecida como acústica, tá? Esquenta a cabeça, Iveson, esquenta a cabeça. Beleza? Um grande abraço a todos e até quarta.